Para quem tem um site, é bem provável que essa história de busca por inteligência artificial já tenha dado um certo calafrio, né? A ansiedade é real e a pergunta que não quer calar é: será que todo o nosso trabalho está prestes a virar poeira? Ok, vamos mergulhar nisso e entender o que está acontecendo. Essa é a grande questão do momento, não é mesmo? Aquele medinho de que a IA, com aquelas respostas prontas, instantâneas, simplesmente faça os cliques nos nossos links desaparecerem. É aquela pulga atrás da orelha de todo mundo que trabalha com digital agora. E é aqui que o bicho pega. Se a inteligência artificial pode entregar a resposta ali, de bandeja, por que alguém ainda precisaria visitar um site? Esse é o medo do tal do clique zero, sabe? E olha, é uma dúvida super legítima que a gente precisa encarar de frente. Mas aqui vem o pulo do gato. A fonte da nossa análise de hoje deixa bem claro: a IA não é um ponto final, é uma elevação de padrão. Ela não está aqui para matar o SEO, mas sim para eliminar de vez aquele conteúdo genérico, superficial, de baixa qualidade, que, vamos combinar, nunca nem deveria ter chegado ao topo. Para se dar bem nesse novo cenário, a primeira coisa é entender as novas regras do jogo. O campo de batalha mudou e a nossa estratégia precisa evoluir junto, na mesma velocidade. O nome por trás dessa revolução toda é SGE, ou Experiência Generativa de Busca. A melhor forma de pensar nisso é como se o Google tivesse ganhado um cérebro extra, sabe? Uma camada de inteligência no topo que lê as fontes mais confiáveis e monta uma resposta completa, resumidinha, para quem está pesquisando. E essa comparação aqui, ó, mata a charada da mudança. Antes, a briga era para ser o primeiro link azul da lista. Hoje, o verdadeiro prêmio, o objetivo de ouro, é se tornar a fonte de confiança que a IA do Google usa para construir a resposta dela. O troféu é completamente outro. Como a gente viu, o risco imediato são essas buscas de zero clique. E sim, alguns tipos de conteúdo estão bem mais expostos. Sabe aquelas páginas que só listam fatos óbvios? Ou artigos que só repetem o que todo mundo já disse? Pois é, esses estão na linha de frente para serem substituídos por um resuminho da IA. Mas, para cada risco, sempre surge uma oportunidade gigante. Ser a fonte que a IA cita é tipo o novo selo de ouro da internet. É a validação máxima da sua autoridade. E tem mais, os cliques que chegam a partir daí são de gente que tem profundidade, ou seja, é um tráfego muito mais qualificado. Beleza. Então, como é que a gente se torna essa fonte confiável? A chave está em focar naquilo que nos torna únicos e insubstituíveis, naquilo que a gente tem e que nenhuma máquina, pelo menos por enquanto, consegue simular de verdade. A resposta do Google para isso tem até uma sigla, EEAT, que significa experiência, especialidade, autoridade e confiabilidade. Esse é basicamente o checklist que a IA usa para decidir em quem ela vai confiar. O jogo não é mais sobre encaixar palavras-chave, é sobre provar que você realmente manja do assunto. Isso leva a gente para uma pergunta que, assim, é fundamental. Se uma máquina consegue escrever um artigo em segundos, onde é que está o nosso valor? Qual é a nossa vantagem real nesse mundo novo? E a resposta é a nossa arma secreta, a experiência de verdade. É o relato de quem realmente usou um produto, são os estudos de caso com as lições aprendidas ali no campo de batalha. E talvez o mais importante de tudo são os dados originais, a pesquisa própria, que a IA simplesmente não consegue achar em outro lugar. Isso hoje vale ouro. Ok, a teoria está clara. Mas e na prática? Como a gente faz isso? Vamos agora para um guia rápido, um plano de ação mesmo para transformar o conteúdo e se tornar a fonte preferida da IA. A principal mudança tem que ser na mentalidade. É hora de parar de agir como um repórter que só lista fatos. A gente precisa se posicionar como um mentor, alguém que ensina, que guia, que compartilha a sabedoria real. A meta não é só informar a IA, é treinar a IA. E, gente, a forma como o conteúdo é estruturado nunca foi tão importante. A IA precisa de clareza para aprender. Em vez de um subtítulo vago, use algo bem preciso. Troque aquele parágrafo gigante por listas, por tópicos bem definidos. E o mais importante, dê um rosto para o seu conteúdo, com o autor de verdade e as credenciais dele bem visíveis. E para ir além, o foco total deve ser em construir confiança. Mostre as credenciais dos autores, use provas sociais como depoimentos de clientes e prêmios. E olha, não tenha medo de criar o guia definitivo sobre um assunto. Seja a referência completa, ponto final. Ao fazer tudo isso, a gente não está só se adaptando, não. A gente está mudando o jogo completamente. A estratégia deixa de ser sobre conseguir uns cliques passageiros para se tornar a construção de um ativo permanente, a autoridade.
Então, a grande sacada é essa, sabe? A IA não é a vilã da história. Ela é, na verdade, o filtro de qualidade mais exigente que a internet já viu. Ela só está acelerando um processo, o de recompensar aquilo que sempre deveria ter sido recompensado, que é o conteúdo excepcional, profundo e confiável. E começar a construir essa autoridade agora é, sem dúvida, a jogada mais inteligente que se pode fazer. Isso não só protege contra as buscas de zero clique, mas funciona como um seguro contra futuras atualizações do Google. E, mais importante, posiciona sua marca como líder indiscutível no seu mercado. E para fechar, fica a reflexão. A estratégia que está sendo usada hoje, ela foi construída para quê? Para conseguir uns cliques temporários que podem sumir amanhã? Ou para construir um patrimônio digital de verdade, uma autoridade que só vai se valorizar na era da IA? A resposta para essa pergunta vai definir quem ganha e quem perde na próxima década digital.